Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. É isso mesmo, gente. Hoje é domingo do Senhor, um dia muito especial para mim e para minha família e um dia que nós nos dedicamos a descansar. Vocês me veem aí a maioria das vezes na maior correria, a semana toda, acordando cedo, estudando, fazendo um monte de coisa e atividade com as crianças. Mas domingo do Senhor é um domingo onde nós nos dedicamos a descansar, a fazer desse dia um dia de contemplação e adoração da criação de Deus, em todos os sentidos. Então, a gente acorda, vai à igreja, adora o Senhor, aproveita o tempo em comunhão com os nossos irmãos, depois volta para casa, almoça, descansa, desfruta de mais um tempinho brincando, se divertindo e descansa de novo, para que a gente consiga dar esse respiro aí de alívio para iniciar as atividades da semana com muito mais ânimo, vigor, apesar de todas as dificuldades que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, eu decidi trazer esse vídeo e mostrar para vocês também algumas dicas de como a gente faz durante os domingos para que as crianças cultuem conosco, né? Para que esse momento não faça parte só da minha vida, né? Ou do meu esposo, somos adultos e entendemos muitas coisas, né? Mas com que as crianças também estejam conectadas em toda essa atmosfera, né? Que envolve o culto ao Senhor, que é o domingo, né? O dia que a gente se dedica a cultuar a Deus. Então, eu decidi fazer esse vídeo, trazer essas dicas para vocês e compartilhar com vocês esse dia que é muito especial. Então, bora com a gente. Já aparece aí. Dá tchau, Timó, Tito. Tito. Já aparece aí. Dá tchau, Timó, Tito. Tito. Não sei, peraí, a gente tá fazendo.
como vocês viram, eu costumo acordar de manhã. Como eu já tô acostumada durante toda a semana a acordar cedo, então acordar cedo no domingo também acaba sendo algo natural, porque meu corpo se adaptou a acordar cedo. Não que necessariamente eu acorde cedo, né? Só por acordar, mas porque meu corpo se adaptou a isso. Hoje eu até deixei o meu corpo descansar um pouquinho mais, mas acabei acordando aí 5h40, bem perto das 6 horas. Mas dormi um pouquinho mais do que costumo. Então, eu acordei, dediquei um tempo de leitura bíblica, depois comecei a minha organização, né, para me arrumar, tomar banho, me trocar antes, se possível, das crianças acordarem e preparar a refeição que a nossa família vai comer. Quando eu consigo, eu preparo a refeição no dia anterior. Tento fazer uma comida assim, dobrado, sabe? Pra sobrar pro domingo, pra não ter que ficar na pressa de ir pra igreja, correndo pra voltar pra comer. Mas quando não dá tempo de fazer isso no dia anterior, no domingo mesmo eu acordo e preparo ali a nossa refeição. No sábado, que no caso foi ontem, eu não preparei comida dobrado, mas eu deixei o frango que eu ia assar temperado. Então eu deixei ele temperado, que já é um adianto para essa refeição domingo, coloquei no forno e fiz um arrozinho ali que é bem rapidinho. Que aí quando nós chegássemos da igreja, a nossa refeição já estaria pronta. Então eu faço isso para poder adiantar os processos para que a gente consiga desfrutar de um tempo assim maravilhoso no domingo, sem pressa para voltar para casa. Ir à igreja, poder adorar, assim, é um momento que a gente se dedica a isso mesmo. Então, eu preparo essa refeição e na sequência eu preparo o nosso café da manhã. A gente toma um café da manhã bem reforçado e vamos para a igreja. A gente se arruma e vai para a igreja. A gente não fica protelando muito, procurando coisa para fazer. Não é um dia que eu faço as atividades da casa, né, faxina, nada disso. Porque se eu fizer essas coisas, gente, eu vou desanimar de ir à igreja. Então a gente acorda, depois que eu já preparei essas coisas, me arrumo e a gente, ó, capina para a igreja. E foi o que aconteceu. E eu compartilhei aí com vocês. De serviço de primeira. Nós precisamos de mais gente no hospital. Tem um buraco na minha meia. Deixa perto da máquina de costura. Mais buracos na meia? A culpa não é minha. Estão cada vez menores. Aqui está seu prato, Riku. Só isso? Eu tô com fome, quero mais. Era uma vez 4 crianças, cujos nomes eram Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Não tem nenhum nome, não? Não, dessa vez não. Esta história é sobre algo que lhe aconteceu quando foram mandadas para longe de Londres durante a guerra, por causa dos ataques aéreos. Por que não deu nome? Era uma vez 4 crianças, cujos nomes eram Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Não tem nenhum nome, não? Não, dessa vez não. Esta história é sobre algo que lhe aconteceu quando foram mandadas para longe de Londres durante a guerra, por causa dos ataques aéreos. Por que não deu nome?
Costuma fazer também no domingo, depois que a gente volta da igreja, né? Depois de almoçar tranquilamente, descansar. A gente vai assistir alguma coisa que relaxe bem a nossa mente. Ou a gente vai deitar mesmo, tirar uma soneca. Hoje eu não consegui tirar uma sonequinha, porque o sono do Tito deu uma mexida ali. Mas a gente conseguiu relaxar, assistir uma coisa assim bem tranquila. E depois as crianças partiram tempo para brincar. E também é um dia que eu tiro para ligar para os meus familiares que moram longe. Então, eu ligo para minha mãe, para os meus irmãos, a gente faz chamada de vídeo, conversa, compartilha algumas coisas, porque às vezes durante a semana eu não consigo fazer isso. Então, eu tiro o domingo, né, normalmente para fazer isso. E é um dia, gente, que assim, eu me esforço para adorar a Deus. Consigo nem sempre, tá, gente? Porque aqui quem fala é uma pecadora. Mas eu fico tentando me lembrar o motivo pelo qual eu estou descansando nesse dia, que é para adorar e contemplar a Deus. Então eu me esforço para colocar louvores, eu me esforço para poder concentrar os meus pensamentos em Deus, e não só no meu relaxamento, mas para fazer com que esse dia seja um dia de adoração a Deus através do meu descanso. Então, de que maneira você pode descansar, né, adorando a Deus? Talvez tirando um momento de leitura devocional, tomando um café, comendo uma coisa que você gosta, deitando numa rede, vendo seus filhos brincar. E o descanso também faz parte da nossa adoração a Deus, faz parte de uma disciplina espiritual que é descansar. Isso é importante para o nosso corpo também. Então, parte do domingo é o descanso. E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês, para trazer à memória aquilo que também é muito importante, que é tirar esse dia para adorar, descansar, adorar e contemplar a Deus. Oi, gente, de todo esse momento aí do dia de descanso, de adoração, de contemplação, de fazer algumas coisas que podem me adiantar o início da semana, sem que eu tome todo o meu tempo, né? Uma coisinha ou outra ali, talvez dar uma olhada no que eu vou trabalhar com meu filho durante a semana, imprimir alguma coisa, se for preciso. Eu tiro um momento depois que as crianças descansam, se eu ainda estiver disposta, ou para assistir alguma coisa que eu gosto, né? Uma pregação, um sermão, uma palestra, um filme, ou talvez até mesmo dar um pequeno reset na casa. E esse pequeno reset é dar uma pincelada nos cômodos, ver o que ficou jogado pela casa, para que na segunda-feira, quando eu acordar, que eu acordo bem cedo, como vocês já compartilhei com vocês aí, né? Eu consiga acordar tranquilamente, sem desespero e sem, assim, ficar estressada. Porque normalmente, gente, quando a gente tira o dia para descansar, a gente que é mãe, dona de casa, cheia de tarefas, atividades, a casa fica um caos se a gente não coloca as coisas no lugar. Ou se a gente não dedica, assim, pelo menos alguns minutos para conseguir se organizar, né? Então, eu não tomo todo dia para fazer atividades domésticas, esse não é o princípio, mas no final do dia, depois de descansar, eu procuro dar uma passadinha ali, 5 minutinhos em cada cômodo, para colocar algumas coisas em ordem, porque aí na segunda-feira eu acordo um pouco mais tranquila para as minhas atividades, sem ficar pensando, meu Deus, por que eu tirei o domingo para descansar se eu poderia ter trabalhado? E esse não é o objetivo, né? O objetivo é que o domingo seja um dia onde eu tenha muitos motivos para agradecer a Deus mesmo por aquilo que Ele é, pela oportunidade de descanso e por tudo aquilo que Ele tem me concedido. Último, pessoal, eu espero que as dicas que eu dei possam te ajudar a ter os próximos domingos da sua família dedicados à adoração a Deus. Que você consiga se organizar durante a semana para participar do culto entre irmãos na sua igreja e poder levar os seus filhos, não se sentir desanimado, não se sentir sobrecarregado, mas fazer com que esse dia seja um dia que glorifica a Deus. Se você ainda não tem tantos recursos, se você não está tão preparado, se você não se organizou talvez durante a semana, pega suas coisas, coloca dentro de uma bolsa e vai, do jeito que der para ir. E aos poucos você vai se organizando para fazer com que o domingo, que é o dia que a gente se dedica, né, a ir à igreja, adorar a Deus, possa se tornar parte da sua rotina.
sem peso, sem culpa e sem desespero. Espero ter ajudado vocês e vejo vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!